Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento mergulhando intensamente na Lexio Divina, na liturgia diária, onde nós nos voltamos para a palavra do Senhor e deixamos que Ele venha agir, deixamos que Ele venha falar. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez e poder me voltar para a palavra do Senhor, perseverante, poder mergulhar junto com vocês em tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Portanto, que nós possamos abrir os nossos corações, deixar o Senhor falar conosco mais uma vez nesta quinta-feira, na primeira semana da Quaresma, deixar o Senhor nos ensinar, deixar o Senhor vir tocar as nossas almas mais uma vez. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Primeira leitura lá no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 17, que vai nos dizer o seguinte. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até ao anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, meu Senhor. Pois eu mesmo me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros e de meus antepassados que tu libertas. Tu libertas, Senhor, até o fim todos os que te são tão caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão de nossos inimigos, transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes tudo mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Peçam e vos será dado, procurem e achareis. Bata e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto queres que os outros façam a vocês, façam também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, primeira semana da Quaresma, continuando nesta quinta-feira de adoração, onde nós nos
temos a oportunidade de mais uma vez nos colocarmos na presença do Senhor, olharmos para Ele, contemplá-lo verdadeiramente, deixar que Ele venha falar conosco, deixar que Ele permaneça em nós e nós permaneçamos na presença dEle. É um convite que o Senhor nos faz. E hoje, de modo muito particular, o Senhor vem nos mostrar esse mesmo exemplo na rainha Esther. Logo no início dessa passagem, lá do capítulo 4, a rainha Esther está temendo o perigo de morte que se aproxima e ela busca refúgio no Senhor. Que perigo é esse, irmão Daniel? Esse perigo está justamente no início do livro de Esther, quando a esposa do rei, a antiga esposa do rei, a antiga rainha, ela não obedeceu ao rei, ela não cumpriu a vontade do rei, e por conta disso, o rei, naquele momento, ele foi persuadido, ele foi influenciado por um dos seus secretários, digamos assim, um dos seus conselheiros, e aí o rei ele começa a declarar, influenciado pelo seu conselheiro, ele declara que todos os judeus, todos os israelitas, os hebreus, seriam mortos se não obedecessem à vontade do rei, se não obedecessem à vontade da coroa. E aí naquele momento, no início do livro, a rainha Esther, ou simplesmente Esther, ela é escolhida para ser a nova rainha, a noiva do rei, a companheira real. E aí depois disso, vão avançando os capítulos no livro de Esther, e algumas coisas vão acontecendo, e dentre elas, essa situação onde mais uma vez o perigo da morte se aproxima, onde existe a possibilidade dos israelitas, dos judeus, dos hebreus, serem mortos, porque se um desobedecesse, todos pagariam. Se um não obedecesse aos decretos reais, todos pagariam. Se um não obedecesse à vontade da coroa, todos os judeus, hebreus, israelitas, todo o povo de Deus, sucumbiria à morte. E a rainha Esther, que também era israelita, também fazendo parte do povo de Deus, ela faz aquilo que a maioria de nós não fazemos. Diante das tribulações, quantos de nós rezamos? Diante das dificuldades, quantos de nós paramos para rezar? Diante das situações diversas da vida, quantos de nós paramos para rezar? Diante de tudo aquilo que pode acontecer conosco, o que nós fazemos? Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas murmuram, muitas pessoas ficam espraguejando. Nós não. Aqueles que realmente são de Deus, aqueles que realmente buscam o Senhor de todo o seu coração, no momento em que surge uma dificuldade, uma tribulação, no momento em que a tempestade fica mais forte, coloca-se de joelho, vai rezar. Encontra-se com o Senhor. Aqui vai dizer na palavra, Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor, prostrou-se por terra, desde a manhã até o anoitecer, um dia inteiro em oração, se for necessário. Exemplo da rainha. Um dia inteiro de oração, se for necessário. Um dia inteiro prostrado, de joelhos, com o rosto no chão, rezando, clamando ao Senhor, se for necessário. Quantos de nós realmente paramos para fazer isso? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E eu já vi exemplos assim no meu dia a dia, meus irmãos. Dificuldades, problemas, situações estranhas que são difíceis de resolver e de repente a pessoa foi lá. Ela não reclamou, ela não brigou, ela não gritou, ela não praguejou. Não, ela foi lá, se colocou de joelhos diante do sacrário e começou a rezar. Eu já vi situações assim. E a situação mudou, meus irmãos e irmãs. A situação mudou. E eu não estou dizendo que vai precisar você fazer isso todas as vezes para acontecer de uma hora para outra. Não. Pode ser que Deus demore um pouco. O nosso tempo não é igual ao tempo dele. Mas, se você se colocar de joelhos, vale a pena sim. Vale a pena sim. E saiba também como pedir, saiba também como falar, saiba também se colocar no seu lugar. Você é o pequeno, você é o menor, Deus é a grandeza suprema. E como é que
Esther começa a sua oração, então, ela começa louvando. Pai, tu que és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tu és bendito. Mesmo na dificuldade, ela louvou. Mesmo na dificuldade, mesmo no medo, mesmo no temor, ela louvou, tu és bendito. E eu te peço, vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor além de ti, Senhor. Mais uma vez ela está pedindo e louvando ao mesmo tempo, tu és o meu defensor. Então venha em meu auxílio, porque eu estou sozinha. E talvez você esteja também com esse mesmo sentimento de solidão, precisando de ajuda porque ninguém consegue te ajudar, porque ninguém se volta para você, ninguém olha para você para te ajudar. Esther está mostrando que existe alguém que pode te ajudar sim, e você só precisa se ajoelhar e clamar a Ele. Clama ao teu Deus. E Esther continua, pois eu mesma me expus ao perigo. Ela se colocou no meio do perigo, no meio da situação, ela também estava correndo risco, mesmo sendo rainha. Então, Senhor, por favor, ela continua, ouve-me. Eu ouvi dos livros e de meus antepassados também que tu libertas, Senhor. Até o fim o Senhor continua libertando o teu povo. Eu ouvi dos meus antepassados. Todos que te são tão caros, o Senhor liberta. Então, Senhor, vem, por favor, e me liberte também dessa situação. Cura-me dessa situação. Destrói tudo aquilo que possa ser nocivo ao povo de Deus, ao teu povo. Vem, Senhor Jesus, e cura-me. Vem, Senhor Deus, e liberta o teu povo mais uma vez. Liberta estes que são tão caros e importantes para ti. Liberta, Senhor. Liberta. Você talvez esteja precisando de libertação, mas você não quer se colocar de joelhos e se humilhar na presença do Senhor. Você não quer fazer um sacrifício de louvor e louvá-lo mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação. Você não quer se colocar diante do teu Deus. Você não vai para adorá-lo. Você não vai na igreja para conversar com Ele. Você não se coloca diante do teu Deus. Como você quer que o Senhor faça algo para você, se você não mostra que quer realmente a cura, a libertação, a salvação? Se você não busca aquele que é a própria cura, a própria salvação. A rainha Esther, ela fez a sua oração, mas antes de qualquer coisa, ela se prostrou diante do Senhor, desde o amanhecer até o anoitecer, um dia inteiro prostrada, com o rosto por terra, rezando, clamando, louvando e pedindo ao Senhor. E o resultado foi a salvação do povo. Porque ela fez uma oração que não apenas pedia, mas uma oração que era agradável aos ouvidos do Senhor. E o Salmo, ele vem justamente para completar a primeira leitura, para complementar a primeira leitura, dizendo, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Porque é isso que o Senhor faz. Ele escuta o clamor das nossas preces, Ele escuta as nossas vozes, mas precisamos saber como fazer. Você só pede, nunca agradece. Você só clama e não louva. Você não consegue olhar para o Senhor e perceber que Ele é maior do que você. Você simplesmente acha que Ele é um guru, um mágico que deve fazer todas as tuas vontades. Você não se humilha, você não se ajoelha, você não se prostra, você não se coloca na presença do Senhor. Às vezes não quer nem sair de casa para rezar, fica difícil. Nem na igreja você não vai, nem na casa de Deus você não vai, fica difícil. Você não faz o esforço de acordar um pouco mais cedo para rezar ou passar o dia em oração, fica difícil. Como você quer que o Senhor olhe para as tuas orações, olhe para ti e escute a tua voz? Se você não o honra, você não o busca com verdade, busca apenas os próprios interesses, assim você não vai conseguir o que está pedindo, o que está precisando. E a rainha Esther, ela nos ensina isso. Ó Senhor, de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. É uma oração de louvor, mais uma vez, que o Salmo está nos ensinando. Percebam como é necessária a gratidão e o louvor a Deus. Percebam como é necessário saber agradecer, saber ser grato, como vai dizer São Tomás de Aquino. Saber louvar, como fez o profeta, o rei Davi.
com todos os seus salmos. Percebam como é importante neste salmo, por exemplo, realmente abrir-se para o louvor. O que é o louvor, afinal de contas, é dar graças ao Senhor por quem Ele é. Ele é o Salvador, Ele é grande, Ele é o nosso Deus. Acima de tudo e de todos, maior do que tudo que todos, Ele é amor. E nós não conseguimos nem parar para louvá-lo antes de qualquer coisa. Nós já chegamos diante dele pedindo, pedindo e pedindo. Como se ele tivesse a obrigação de dar para nós um monte de coisa, um monte de presente, um monte de bens materiais, que no fim das contas vão se estragar, vão virar traça, vão enferrujar, e nós não vamos levar depois que partirmos daqui. Precisamos louvar. Essa quaresma nos convida a um movimento de oração profunda, e não apenas isso, nos ensinando através desse salmo, por exemplo, através da oração da Rainha Esther, nos ensinando a louvar. E o Espírito Santo me faz recordar também de uma frase muito bonita de Santa Teresinha, quando a minha madrinha ela vai dizer o quanto é profunda e bela a oração. É como uma rainha que se aproxima do rei e consegue tudo o que ela quer. Então, se a sua oração não é bem feita, ou se você nem tem o hábito de orar, sinto muito, como é que você vai conseguir algo de Deus? Como é que você vai se colocar na presença do Senhor? Como é que você vai receber as bênçãos do Senhor? O Salmo ele está falando de um resultado, a gratidão depois de tudo aquilo que Deus entrega. Eu agradeço pelo vosso amor, pela vossa verdade, porque fizeste tudo mais que prometestes. Olha só. Eu agradeço, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, porque o Senhor fez em mim muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu sonhava, muito mais do que o Senhor me prometeu. Eu não imaginava que fosse tudo isso. Esse tipo de situação só pode acontecer quando nós somos gratos e quando nós louvamos a Deus. Se você é um interesseiro, então você não sabe como deve ser a relação com o Senhor. Felizmente para nós, o Senhor nos impulsiona. Tem algo no Diário de Santa Faustina que eu acho maravilhoso. Santa Faustina ela está na presença de Jesus misericordioso e o Senhor ele fala para ela: muito me agrada, muito me alegra das almas que buscam a mim e pedem muito. Essas almas confiam muito na minha misericórdia. O Senhor espera que nós possamos ir até Ele pedir. O Senhor espera que nós possamos ir até Ele clamar. O Senhor espera que nós possamos nos colocar na presença dEle para rezar, para pedir de fato, para louvá-lo. Principalmente, louvá-lo. Clamar, mas também mostrar gratidão. Mostrar gratidão, porque da mesma forma como Deus pode nos dar muito, Ele também pode tirar muito. Vai lembrar Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É preciso saber louvar. Antes de qualquer coisa, eu sei que você sabe pedir. Eu sei que você já sabe também como se colocar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que você sabe como se colocar no movimento de oração, um momento de concentração para orar, para rezar. Mas se a tua oração não te leva para o louvor primeiro e não mostra gratidão quando Deus faz aquilo que você pediu, teu coração não sabe de fato rezar de forma completa. Você sabe clamar, você sabe pedir, mas te falta louvor, te falta gratidão. Também faz parte da oração, meus irmãos e irmãs. Isso é necessário. E Jesus nos mostra no Evangelho de hoje: peçam e vos será dado, procurem e vocês vão achar, batam a porta e ela será aberta. Quem procura encontra, quem bate a porta será aberta. Afinal de contas, se todos nós sabemos dar pão para os nossos filhos, se todos nós sabemos dar um bom presente para pessoas que amamos, se todos nós sabemos como presentear o irmão ou a irmã, a palavra de Deus vai falar isso para nós hoje. Se vocês que são maus, como vai dizer Jesus, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, mais ainda o Pai dará o melhor para vocês. Mas vocês precisam louvá-lo. Precisam ter gratidão. Precisam saber como pedir. Ou vocês vão dar cobra
vão dar pedra quando o filho pede pão. Vocês vão dar cobra quando o filho pede peixe. Deus não faz isso. Se nós não fazemos isso, por que Deus faria? Deus vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Deus vai nos confiar aquilo que nós estamos pedindo. Deus vai nos dar aquilo que estamos clamando, se for da vontade dele. Mas, ei! Da mesma forma como existe a oração de clamor, da mesma forma como existe a oração de pedido, da mesma forma como existe a oração que realmente se volta para o Senhor e o chama nos momentos de necessidade, deve existir também a oração de louvor e a oração de gratidão. Deve existir esse tipo de situação, esse tipo de oração. E eu devo dizer para vocês, são as orações mais raras e às vezes mais difíceis de encontrar na maioria das pessoas. Poucas pessoas louvam, poucas pessoas param para agradecer. Mas para pedir, todos conseguem pedir. Tudo quanto queres que os outros façam a vocês, façam também a eles. E aqui entra justamente esse ponto do louvor e da gratidão. Versículo 12. Tudo o que queres que os outros façam a você, faça também a eles. Quer que o outro te agradeça por algo que você fez? Agradeça também a ele. Saiba agradecer. Quer que o outro esteja perto de você por algo que você faz, por algo que você diz? Esteja perto de outras pessoas também. Quer que o outro te ajude quando você passa necessidade? Ajude aqueles que estão passando necessidade também. Nisto consiste a lei e os profetas. Nisto consiste as leis de Deus. Nisto consiste as profecias. Nisto consiste, em resumo, tudo aquilo que o Senhor disse através de todos aqueles que vieram antes de Jesus. Saber amar o próximo da mesma forma como Deus te amou. E saber como rezar. Nisto consiste todos os ensinamentos do Senhor. Porque o primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a esse, amar o teu próximo da mesma forma como você foi amado. Se fizermos isso, se nós fizermos isso, se todos nós, incluindo eu, se todos nós fizermos isso, então saberemos de fato como é viver e assim resumiremos, de modo geral, as leis de Deus e as profecias como um todo, porque estaremos sendo como Cristo foi nesta terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação. Não esqueça de compartilhar essa palavra com outras almas que também necessitam receber mais e mais e beber mais e mais da palavra do Senhor. Deus te abençoe.